Está previsto para nós retornarmos a aula presencial no início de maio, não é certo ainda, nós temos que aguardar a atualização das organizações internacionais aí. Tá? Estou colocando no mudo aí para não ter interferência externa, certo, Thalita? Pois bem, então as provas de vocês serão à distância. É bem provável que eu estarei elaborando a prova de vocês pelo Google Sala de Aula. Vocês entram lá na aba de provas e aí vai ter um teste, aí vocês vão respondendo os testes, já vai ter um gabarito, o próprio sistema vai corrigir e já vai mandar a nota para mim, tá? Vou parametrizar dessa maneira, tá? Tudo bem? Pois bem, já tinha falado para vocês que eu estava tentando postergar os cálculos que é necessário dentro de pesquisa operacional, para vocês entenderem o contexto. Estava tentando postergar para quando nós tivéssemos aula presencial. Entretanto, é previsto de nós retornarmos somente em maio e talvez não retornarmos nessa data. Então, eu tenho que já começar a introduzir, porque na seção 2.1, ela já fala praticamente somente de cálculo, tá? Como é realizar o cálculo. Então, hoje, a aula de vocês, eu vou dar 3 exemplos para vocês de como realizar o cálculo, para vocês começarem a enxergar de todo o conceito quando nós falamos de decisões, de restrições, tá? Quais são as variáveis que nós temos que considerar. Ou seja, eu vou dar 3 exemplos para vocês, para que vocês comecem a enxergar como é realizar esses cálculos. A princípio, parece ser complexo, até o Márcio comentou, nossa, professor, eu não entendi, eu buguei, por isso que eu coloquei a camisa do Batman. Mas, praticamente, é um cálculos fáceis, vocês vão entender que é um contexto até simples, tá? Então, vou passar por etapa. Os 2 primeiros exemplos, eu estou adicionando ao conceito da seção 2.1, para que vocês tenham uma visão diferente. E o exemplo 3 é o que está na seção 2.1, é o que está explicando praticamente a seção 2.1. E esse exemplo da seção 2.1, eu vou até uma parte, eu não vou me aprofundar no gráfico, para não misturar a situação. Quero que vocês entendam o contexto hoje, tá? E aí nós vamos ter semana que vem talvez uma revisão para a prova, um contexto, e aí quando nós fizermos a prova, que estiver voltando, a gente volta nesse contexto de montagem do gráfico, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, tá? Tudo bem, gente? Tá certo? Pois bem, todos estão me ouvindo aí, né? Paloma? Guilherme? Sim, Deu retorno. sim. Ok, obrigado. Sim. Estou colocando aqui para vocês enxergarem o problema 1. Lembrando que eu coloquei todo esse material no Google Sala de Aula e também está disponível no Ava da Anhanguera, tá? Vamos entender. Lembra quando a gente falou que pesquisa operacional é justamente para você conseguir aumentar seus lucros ou reduzir seus custos, ou maximizar praticamente sua linha de produção, aumentar sua linha de produção. Então, tem algumas variáveis. Problema número 1, determinação de mix de produção. Ou seja, quando a gente fala mix de produção, nós estamos falando de alguns produtos, tá? Pois bem, uma companhia deseja programar produção de 3 modelos de um produto, que requer o uso de 2 tipos de recursos. Ou seja, 3 modelos de um produto que requer o uso de 2 tipos de recursos. Que recursos que são esses? Mão de obra e material. Pois bem, o modelo, olha o modelo aqui. Nós não falamos aqui que são 3 modelos? Sendo 3 modelos, modelo A, modelo B e modelo C. Quais são os recursos que eu tenho? Olha os recursos.
mão de obra e material. Ó, mão de obra e material. Perfeito. O suprimento, quais são as variáveis que eu vou ter aqui de limitador? Tá? O suprimento de material é de 200 quilos. De 200 quilos. A disponibilidade diária de mão de obra é de 150 horas. E qual é o meu objetivo? O lucro. Aumentar o lucro por unidade. Pois bem, eu tenho essas variáveis que foram colocadas. Mão de obra, 7 horas, 3 horas no B, 6 horas no C. Material, por quilo, 4, 4 e 5. E qual que é o meu lucro que eu tenho aqui? Ó? Produto A eu tenho 4, no B eu tenho 2 e no C eu tenho 3. Pois bem, vamos entender aqui. Primeiramente, identificação das variáveis de decisão. Quais são as decisões que eu irei tomar? XA, que é a produção diária do modelo A. Produção diária do modelo A, que eu tenho. Então, aqui, eu não vou mais falar de produção diária do modelo A. O modelo A, ele passou a ser o quê? XA. Pois bem, o XB, quem é o XB? Produção diária do modelo B. E no C, modelo C aqui, produção diária do modelo C. Pois bem, olha aqui, no computador, a programação da variável. Porque quando vocês começarem a realizar a programação através do Excel, vocês vão fazer a programação, tá? E qual é a variável que requer resolver? Aonde eu quero chegar? Qual é o tamanho, tá, dessa decisão? Pois bem, identificando que eu sei quem é o XA, XB e XC, sabendo que eu tenho uma limitação de suprimento e uma limitação de horas por trabalhadores, tá? Eu sei o que eu tenho aqui. Maravilha. Olha no 2, identificação do objetivo. Qual é o objetivo que você tem? Olha aqui, ó. Não é aumentar o lucro? Aumentar o lucro. Então é a maximização do lucro total. Ou seja, eu quero maximizar, eu quero aumentar meu lucro. Pois bem, quais são as variáveis que eu tenho para cada produto para aumentar o lucro? Eu tenho no XA, eu tenho 4. Coloquei 4 aqui. No XB, eu tenho 2. E no XC, eu tenho 3. Então, meu lucro total, nós vamos chamar ele de maximização do lucro total. E isso nós vamos chamar do quê? De Z. Maximização Z, tá? Que é o lucro total. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não. Tranquilo, por enquanto. Ok, maravilha. Vamos lá. No 3, identificação das restrições. Mas, professor, o que são as restrições? Eu não falei minha limitação de suprimentos? Eu não falei a minha limitação de mão de obra? Eu falei. Quais são as limitações que eu tenho de mão de obra? Olha aqui. Eu não tenho 7? Para o A, eu tenho 7. Tá? O máximo. Ó, vamos pegar lá. 7 no XA, XB e XC. Tá? Máximo do que? Tem que ser menor ou igual a 150. 150 o quê? 150 horas. Ó, mão de obra. Qual a limitação que eu tenho? XA, 7. 3 para XB e 6 para XC. Olha o que eu coloquei aqui. Menor ou igual a 150. 150 o quê? Horas que eu coloquei aqui, ó. A disponibilidade diária de mão de obra é de 150 horas. Ou seja, para mim, essa mão de obra aqui, somando tudo isso, as variáveis que são X, que eu estaria adicionando, certo? É o que eu estou dizendo, é a limitação das minhas marcas de mão de obra. Pois bem,
Qual a limitação de material que eu tenho? Tá? Limitação de mão de obra. Perdão, voltando. Limitação de material. Eu não falei que é 200 quilos? Aqui, ó. É 200 quilos de material. Então, eu vou colocar XA é 4XA, 4XB e 5XC. E isso está somando. Tem que ser menor ou igual a quê? A 200 quilos. Menor ou igual a 200 quilos. Olha aqui. Vamos colocar. Olha a forma que eu criei. 4XA, 4XB, 5XC, menor ou igual a 200. Tá? Menor e igual a 200 quilos. A cada unidade, nesse processo aqui, ó, tá? Então, vocês entenderam que vocês têm limitações. Limitação de mão de obra e limitação de material. E vocês criaram o que é isso? Um grau de restrições. Que vocês têm que colocar isso no sistema. Quando vocês estão criando isso, o capítulo agora nada mais é da seção 2.1, que é isso que nós estamos falando, nada mais é do que você está introduzindo uma programação linear. Entenda que vocês estão realizando uma programação e vocês têm que colocar todas essas variáveis possíveis no sistema. Para quando você colocar as informações, o sistema trazer as informações, qual que é o melhor produto e quem deve ser produzido mais. Ou seja, então aqui você... Identificação das variáveis de decisão, identificação do objetivo, que é maximizar o lucro, e identificação das restrições. Tá? Quando você faz isso, você chegou aqui na identificação das restrições, que são as limitações. E aí vocês vão ter aqui a não negatividade. O que é isso, não negatividade? Por que isso? Total de A, B e C precisa ser maior e igual a zero. Posso deixar de produzir XB e passar a produzir XA, que é o lucro é maior, e assumir a variável do Z? Aumentar assim o Z? Sim. Mas vocês têm que entender que a somatória disso tem que ser maior e igual a zero. Justamente para que você possa aumentar o lucro. Pois bem, no modelo algébrico que nós temos, no modelo algébrico, nós vamos ter aqui, encontrar valores para XA1, XB1 e XC, tá? Tais que, olha aqui, qual que é o objetivo, né? Maximizar os lucros? 4XA, mais 2XB, mais 3XC. Então, é maximizar o lucro. Então, você já tem essa fórmula para ser colocado no sistema. E quais são as restrições? As restrições é o que estão aqui. Que você fez aonde? Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Nada mais é que você colocou aqui. E a não negatividade. A não negatividade também está aqui, ó. Ou seja, você criou as fórmulas. O objetivo dessa sessão é que vocês aprendam a criar a fórmula, a entender o conceito, tá? Para que você possa colocar todas essas restrições e qual é o objetivo a nível de uma programação via sistema. Porque, veja, para vocês que estão talvez trabalhando e não operando na programação, vocês chegam lá, colocam números e já te traz os resultados. O intuito dessa disciplina é que vocês entendam o objetivo da pesquisa operacional e o que está por trás do sistema. Não que talvez vocês iriam realizar isso, mas vocês entender o conceito. Tá? É esse o objetivo. Tá? Pois bem, aqui no problema 1, nós chegamos ao fim. Por quê? Nós criamos as variáveis. Nós criamos aqui as variáveis. Chegou aqui o Carlos. Maravilha.
Deixa eu só, por favor. Vou ter que tirar uma foto de vocês aqui. Vamos lá. Alguém saiu? Puxa vida, tinha 11. Bom, vamos lá. Então, vocês entenderam o conceito? Oi, gente, vamos dar um feedback. Sim. Vocês entenderam Sim, o conceito? professor. Por que Sim. colocar, por que montar esse problema e como Sim. montá-lo, entendeu? É esse o objetivo dessa equação. Porque depois disso daqui, nós vamos calcular. Nós vamos realizar um gráfico, tá? E é isso que eu vou fazer com vocês, que eu vou mostrar para vocês em relação a isso que está na seção 2.1, como que vocês montam isso e depois vocês montarem um gráfico. E o gráfico dizer qual que é a melhor opção, tá? Pois bem, no problema 2. No problema 2, uma companhia de propaganda deseja planejar uma campanha em 3 diferentes meios. Olha que interessante. Ela vai realizar uma campanha e ela quer atingir um público-alvo. Mas ela vai usar 3 meios diferentes para atingir esse público. Quais são? TV, rádio e revistas. Pretende-se alcançar o maior número de clientes possível. Um estudo do mercado resultou em o custo, certo? E os clientes atingidos. Em TV, em horário normal, o custo, 40 mil, clientes atingidos, 400 mil. TV em horário nobre, 75 mil, clientes atingidos, 900 mil. Rádio, o custo, 30 mil, clientes atingidos, 500 mil. E por último, é o que? Revistas, 15 mil, eu vou atingir 200 mil clientes. E aí tem o X. Pois bem, você percebe que a TV, ela foi dividida em TV horário normal, que é um custo, e TV horário nobre é quase o dobro, tá? Do horário do TV normal. Pois bem, e aí a campanha que eles querem ter é atingir quem? As mulheres, tá? De 400 aqui, os 500 atingidos, de 400, 300 serão mulheres, tá? Ou seja, 300 dessas mulheres, tá? Praticamente serão 75% do público. No TV do horário nobre, 900 clientes atingidos. Desses 900, 400 são mulheres, ou seja, 44%, tá? No rádio, desses 500 clientes atingidos, 200 são mulheres, ou seja, 40%. Em revistas, dos clientes atingidos, que é 200 mil, 100 mil são mulheres, ou seja, 50%. Você percebe que ele começa já a dar algumas restrições e algumas variáveis. Qual é o meio que te dá maior resultado? E qual é o custo? Só que aí o dono da campanha, ele colocou algumas restrições. Quais são essas restrições? Sabe-se ainda que a companhia não quer gastar mais de 800 mil. Ela não quer gastar mais de 800 mil. O mínimo de 2 milhões de mulheres a ser atingido. No mínimo. Não é no máximo, é o mínimo, tá? Gastar no máximo 500 mil com TV. Independente se é TV horário normal ou nobre. Ele fala TV. E aí ele classifica no mínimo
3 veículos no horário normal do TV. E, no mínimo, 2 veículos no horário nobre de TV. Ele começa a dar algumas restrições, tá? E aí ele coloca aqui, entre 5 e 10 veiculações, no rádio e revista, para cada meio de divulgação. Para cada meio de divulgação, 5 a 10 veiculações, tá? Ou seja, aqui ele coloca uma gama de variáveis, que são até bastante, tá? E aí ele coloca o seguinte, identificação de variáveis de decisão. Quais são as decisões que eu teria que tomar? Tá? E nós vamos classificar. X1 é o número de exposições em horário normal na TV. Quem é o X2? O número de exposições em horário nobre na TV. Ele já separou a TV. Porque quando nós estamos aqui, ele coloca aqui separado. Mas aqui ele coloca a TV juntos e aqui ele fala que quer gastar apenas 800 mil. Tá? Não quer gastar mais. Pois bem. No X3, quem é o X3? Número de exposições em rádio. Tá? E o X4 é o número de exposições em revistas. Então, nós sabemos quem é o X1. TV, horário normal. X2, TV, horário nobre. X3, rádio. X4, exposição em revistas. Ou seja, classificamos os 4. Tá? Qual é o objetivo? É aumentar o lucro? Não. Mas é o quê? Maximizar também. Mas maximizar o quê? O número de clientes atingidos. Ou seja, eu quero atingir um número máximo de clientes. Pois bem, o que eu fiz aqui? Novamente, é a maximização do lucro, do número de clientes atingidos. O que eu vou colocar aqui? É o Z. Pois bem, o que significa esse 400, 900, 500 mil e 200? Vamos voltar aqui em cima. Quando eu coloco isso, tá? Vamos lá. Isso mesmo. O número de clientes atingidos. Aqui, ó, não está vendo 400? 900, 500 mil e 200 mil? Onde vai estar? Aqui, ó. O número de clientes, 400 para X1. 400 para X1, que é horário TV normal. TV horário nobre é X2, que é 900. 900 mil, que é X2. E X3 é 500 mil. X3 é 500 mil, que é rádio. E revista, que é 200 mil, é X4. 200 mil, que é X4. Então, o objetivo, já criei a fórmula, que é maximização do lucro, tá? Baseado nessas variáveis. Perdão, de lucro não. O número de clientes máximo a serem atingidos, tá? Pois bem, identificação das restrições, tá? Eu tenho restrições 400 para X1, 75 mil para X2. Mas onde está essa variável no orçamento? Aqui, ó, 40 e 75, que é o custo. Tá? No orçamento, identificação de restrições. No orçamento, ele coloca uma limitação. Que limitação que ele coloca? Vamos olhar aqui nas restrições que ele colocou aqui. Ó. A companhia não quer gastar mais de 800 mil. Então, eu tenho, baseado em todas essas variáveis, a somatória delas não pode ter que ser menor ou igual a 800 mil. Vamos lá. Olha o que eu criei. Menor ou igual a 800 mil. Não pode ultrapassar esse valor. 40 mil para X1. 40 mil para X1. X2, que é TV no horário nobre, é 75 mil. Olha aqui, ó. 75 mil, que é X2. 30 mil para X3, que é rádio. 30 mil para X3, que é rádio.
E revista é 15 mil, que é X4. 15 mil para X4. A somatória disso, novamente, tem que ser menor ou igual a 800 mil. É uma restrição em quê? Em valores, em orçamento. E aí, ele coloca outra restrição. Mulheres a serem atingidas dentro da campanha. E aí ele coloca aqui. 300 mil para X1, 400 mil para X2, 200 mil para X3 e 100 mil para X4. Opa! Tá aqui, ó. Todos aqui, ó. As variáveis, tá? Coloquei aqui, ó. Essas variáveis que estão aqui é o que estão aqui, ó. X1, X2, X3 e X4, que ficaram aqui. Pois bem, mulheres a ser atingidas. E aí eu coloquei que tem que ser maior ou igual a 2 milhões. Opa, professor, maior ou igual a 2 milhões? Sim, é uma restrição. Onde está essa restrição? Eu não falei que a campanha Vaga não quer gastar mais que 800 mil? Já coloquei essa restrição. E aí, um mínimo de 2 milhões de mulheres a serem atingidas. No mínimo. É essa a restrição. Eu coloquei aqui, ó. É essa forma, essa equação. Tá? E aí, eu tenho um gasto com TV. Eu não coloquei aqui gastar no máximo 500 mil com TV. Pois bem, se eu coloquei que é no máximo 500 mil com TV, gasto com TV 40 mil para X1 e 75 mil para X2. Menor e igual a 500 mil. Onde está essa variável? 40 mil e 75 mil. Está aqui, ó, X1 mais X2, certo? Que é 75 mil, menor ou igual a 500 mil, tá? Tudo bem? Essas identificação de restrições que foram colocadas aqui? Pois bem, e aí nós temos o seguinte, um número de vinculações em. Onde está esse número de vinculações? Está aqui, ó. Um número mínimo de 3 vinculações no horário normal de TV. No mínimo, 2 vinculações no horário nobre de TV. Entre 5 e 10 vinculações no rádio e revistas, para cada meio de vinculação, de divulgação. Pois bem, olhando isso, X1, que eu coloquei, olha aqui, maior ou igual a 3, porque é no mínimo 3. X2, maior ou igual a 2, horário nobre. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. No mínimo, 3 veículos, no mínimo, 3 vinculações no horário normal de TV. No mínimo, 2 vinculações no horário nobre de TV. Eu defini através dessas variáveis aqui, ó. X1, X2, tá? X1 maior ou igual a 3, X2 maior ou igual a 2. X1, horário de TV normal, X2, horário de TV nobre. Pois bem, no rádio e revista, ele definiu as mesmas variáveis, tá? As mesmas variáveis, que são X3, que é rádio, ele tem que ser no mínimo 5, certo? Ou menor que 10. O mesmo para a revista, que é X4. No mínimo 5 vinculações e no máximo 10. Ou seja, ele definiu as mesmas variáveis para rádio e revistas. Só que eu defini elas aqui. Perfeito. E aí, por último, olha que eu tenho aqui X1, X2, X3 e X4, que é o quê? Maior ou igual a 0. O número de clientes atingidos não pode ser negativo. Ele tem que ser positivo. Se for negativo, tem alguma coisa errada dos números que foram colocados, tá? Ou seja, eu montei praticamente aqui o problema número 2. Eu criei as equações que eu posso colocar isso na programação, no problema, dentro do sistema.
Alguém pode realizar algum comentário, acrescentar alguma coisa, ou que não entendeu, por favor? Pode pedir socorro? Deve. É esse, por isso que eu estou parando. Porque eu sei que tem dúvida. Mas se ficar calado, você carregar dúvida, é pior. Pergunta. Professora, olhando assim, a fórmula fica um pouco difícil para a gente entender, mas eu acho que na prática só que a gente vai entender, né? É a Joana, né? Isso. Ok, Joana. Vamos entender o seguinte. Como você separar isso? Primeiramente, isso daqui, do problema 2, ele é colocado até onde? Até aqui, ó. Tá? Aí depois você tem que começar a montar. Você tem que identificar as variáveis de decisão. Quem são as variáveis de decisão? Você vai dizer quem é o X1, quem é o X2, quem é o X3 e quem é o X4. Perfeito. Você já definiu essas variáveis de decisões. Posteriormente, você vai dizer quem é o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo foi dado, né? Que é maximizar o quê? O número de clientes a serem atingidos. Se você olhar aqui, ele está falando que é para atingir um número máximo de clientes a serem atingidos. Cadê aqui, ó? Certo. Número de clientes máximo para serem atingidos aqui, tá? Pois bem, e aí ele fala o seguinte: quais são as restrições? Você tem restrição, porque ele colocou aqui as restrições aqui, não colocou? Colocou. Colocou aqui as restrições. E aí você vai sendo por etapa. A companhia não quer gastar mais do que 800 mil. Perfeito. Quais são as variáveis que eu tenho de gastos? Para X1, 40 mil, mais X2, que é 75 mil, mais X3, que é 30 mil, mais X4, que é 15 mil. Certo? Eu criei essas variáveis que estão aí. E aí ele está dizendo que a companhia não quer gastar mais do que 800 mil. Então, a somatória dessas variáveis, certo? Tem que ser menor ou igual a 800 mil. Primeiro, você criou essa restrição. Tá? Você criou essa restrição que estão aqui, ó. Tá? Aí, ele pede o seguinte. Ele falou clientes a serem atingidos que estão aqui. Mas dentro desses clientes, ele não quer atingir os jovens. Ele não quer atingir os idosos. Ele quer atingir as mulheres. E qual é a percentual que eu vou ter de mulheres nesse horário? Ou nessas campanhas? Por exemplo, de 400 mil, ele está dizendo que é 300. De 900, 400, 400. De 500, eu vou atingir 200 mil. E de 200, eu vou atingir 100. Pois bem, já definiu essas variáveis. E aí ele fala assim, um mínimo de 2 milhões de mulheres a serem atingidas. Então, você vai pegar X1, 300 mil, mais X2, 400 mil, mais X3, que é 200 mil, mais X4, que é 100 mil. E aí ele fala que tem que ser no mínimo. Então, tem que ser a somatória disso, certo? Dessas variáveis, tem que ser maior ou igual ao quê? A 2 milhões. Foi isso que nós criamos aqui, ó. Tá? Tem essa restrição. Quando a gente está falando de restrição, você tem que colocar essas variáveis de restrições. Quando vocês trabalham com um sistema dentro de uma companhia, vocês já receberam o retorno de um log de erro? É inconsistente? Isso daí não permite por causa disso? Sim. Já receberam isso. Porque são essas variáveis de restrições que foram colocadas no sistema. Gastos com TV. Qual é o gasto com TV? Por que a gente coloca essa variável de restrições com gastos com TV? Porque ele fala aqui, com TV, a companhia não quer gastar no máximo 500 mil com TV. Ou seja, mas quais dessas variáveis que eu tenho aqui dessas campanhas que são com TV? É o X1 e o X2. Então, o X1, 40 mil, mais
X2, 75 mil. E aí tem que ser menor ou igual a quê? A 500 mil. Tá? Ou seja, você colocou as 3 variáveis de restrições que ele estava pedindo. Tá? E aí tem mais. Porque ele fala o seguinte. Quando ele fala da TV agora aqui, tem os valores. Ele falou de gasto máximo, o número de clientes a serem atingidos, que são as mulheres, o gasto máximo com TV, e aí ele começa a classificar. Dentro da TV eu tenho 2 canais. O normal, tá? Horário normal e horário nobre. E aí ele limita o seguinte, 3 por horário normal, no mínimo 3. E aí ele coloca 2 para o horário nobre. E então você tem que colocar essas restrições. Tá? X1 tem que ser menor ou igual a 3. Não é uma restrição isso? Sim. É uma restrição, perdão, não é maior. É menor, não. É maior que 3 aqui. Que é o mínimo. X2 tem que ser o quê? No mínimo 2 aparições no horário nobre. No mínimo. Tá? E aí eu tenho as variáveis de rádio e revistas. Rádio e revistas, quando a gente tem esses horários aqui, nada mais é do que ele está colocando no mínimo 5 e no máximo 10 para a rádio e para revistas. Tá? Ou seja, ele colocou aqui as restrições. Vinculações. Mínimo 5 e 10. E eu coloquei aqui as variáveis. Tá? X3 e X4. Porque dentro do sistema, quando você realiza a programação, você vai definir dentro daquela célula coluna A1, 10, 10A, dentro do... Vamos falar de Excel agora, que é onde nós vamos fazer algumas simulações, vamos dizer assim. São 10, praticamente o quê? Está no 10A. 10A está nessa coluna. Quem é esse 10A? 10A é o X1. Então, no 11A, quem é esse 11A? É o X2. Quem é o 12A? É o X3. Quem é o 13A? É o X4. E eu começo a definir isso, entendeu? Ou seja, eu sei que talvez vocês estejam lendo isso, vocês começam a imaginar. Só que você começa a montar um probleminha. Concorda comigo? Vocês começam a montar um probleminha em relação a isso. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem, tá certo. Joana, eu sei que eu tentei postergar isso para ser em sala de aula, mas não consegui. Então, o que eu fiz? Eu montei o probleminha aqui no papel para vocês terem isso e começar a enxergar isso. Tudo bem? César? Guilherme, Shirley, tudo bem? Tudo certo, professor. Acho que se a gente pegar, tentar fazer, acho que é mais fácil para a gente entender. Eu acho que é interessante esse comentário seu, porque você pegar uma folha em branco e começar fazendo papel. Começar fazendo papel, você vai começar a entender o conceito. Isso é interessante. Tá? Caroline? Dúvidas? Márcio? Professor, tenho dúvidas não, tá tudo certo. Grande Márcio, e aí? Paloma, Renata e a Professor, tô Thalita. tranquilo aqui. Maravilha. Tá dando para Na entender. prática, eu vou entender melhor. Legal, ótimo. Perfeito, gente. Maravilha. Pessoal, então aqui agora nós acabamos. Eu vou passar agora para o problema número 3, tá? Ok? Vou abrir o arquivo. Professor, isso aí naquele solver, aquela função do Excel, ficaria bem mais fácil de fazer também, né? Na verdade, nós vamos chegar nele, né? Na verdade,
Se eu chegasse e mostrasse no Solve para vocês, vamos ser francamente, vocês estariam entendendo como que funciona dentro do sistema? Não. Vocês não estariam entendendo como que funciona dentro do sistema. Mas qual é o intuito? É que vocês entendam para que existe ferramenta, quais são as implicações que existem quando você coloca todas essas variáveis dentro do sistema. Então, quando você, como usuário, vamos dizer assim, dentro de uma companhia, chega e coloca as informações, apenas que ele está pedindo, ele vai colocar as variáveis e dar a resposta. E é isso que nós vamos fazer no Solver. Tá? Entendi. É apenas isso. É isso que nós vamos fazer no Solver. Tá? Mas o Solver, cara, se você começar a pegar o jeito, cara, 20 minutos você faz um cálculo rápido. Você só tem que começar a entender as implicações. A montagem do problema, na verdade, né? Perfeito, é isso aí. Mas é as formas que você vai utilizar dentro do Solver. E ele vai dizer para você qual que você deve fabricar mais, tá? Qual produto e qual que você deve fabricar menos, para que você possa atingir o seu resultado. Ou atingir o número de clientes máximo, ou aumentar seu lucro, ou diminuir as despesas, ou seja, qual é o seu objetivo, tá? Entendi. Maravilha. Pois bem, no problema 3, introdução à programação linear. Isso está na página 55 e 56 da apostila de vocês. Entendam. Você trabalha numa indústria de brinquedos que possui 3 máquinas para a fabricação de 2 produtos. Ou seja, ela tem 3 máquinas de fabricação de 2 produtos. Pois bem, é máquina 1, máquina 2, máquina 3. E quais são esses produtos? Um boneco de plástico e uma lousa. São 2 produtos. Sabemos que cada produto deve passar por cada uma das máquinas para ser processado. Conforme o tempo apresentado abaixo, bem como o tempo máximo de processamento diário de cada máquina. Ou seja, os 2 produtos têm que passar pelas máquinas. Mas a máquina tem uma capacidade de tempo diário que é o máximo. Então, vocês já entenderam que boneco de plástico vai ser o X1. A lousa será o X2. Aí nós temos 3 máquinas. Temos 3 máquinas. Ou seja, já começa a imaginar na sua cabeça e já montando todas as variáveis e o problema que possam ser alocados aí. Tá? Pois bem, olhando então aqui, o tempo de processamento das máquinas. Na máquina 1, 1 hora no boneco e 2 horas na lousa. Entretanto, eu tenho uma capacidade de 12 horas nessa máquina. Eu estou praticamente aqui com 9 horas ociosa. Máquina 2, eu tenho 2 horas para o boneco e 3 horas para a lousa. O tempo máximo dessa máquina é 12. Máquina 3, eu tenho 2 horas para o boneco, 1 hora para a lousa. 8 horas, que é o tempo máximo dela. Eu tenho aqui uma capacidade ociosa nessa máquina de 5 horas. Pois bem, só que nós temos outras variáveis de restrições. Sabendo que o lucro de cada boneco é de R$3 e de cada lousa é R$2. Pois bem, então você sabe o lucro do boneco e sabe o lucro da lousa. O dono da empresa quer saber quando ele deve produzir, quanto ele deve produzir de cada brinquedo para otimizar o lucro diário, ou seja, aumentar o lucro. Aqui o objetivo é aumentar o lucro. Primeiro nós identificamos quais são as variáveis. Quem será o X1 e quem será o X2. X1, produção diária do boneco de plástico. X2, produção diária
na lousa. Tá? Então, X1 é o boneco, X2 é a lousa. Aqui no 2, qual é a função? Qual é o objetivo, certo, desse problema? Qual é a função objetiva? A função objetiva é a maximização do quê? Do lucro. Tá? Aumentar o lucro. Qual que eu vou produzir mais? Novamente, maximização é o quê? É o Z. 3 para X1 e 2 para X2. Mas quem é o 3 e quem é o 2? Olha aqui. O boneco é de 3. A lousa é 2. O que eu tenho aqui? Ó? A boneca é 3. E a lousa é 2. Então é X1 e X2. O lucro total é a função da quantidade de bonecos e lousa multiplicado pelo lucro unitário de cada produto. Tá? Nós vamos montar essa equação aqui. Então, já começamos a colocar a identificação das variáveis, identificação da função objetiva. E quais são as restrições que eu tenho? As restrições que eu tenho, vamos lá. Máquina 1. Máquina 1. Máquina 1, eu tenho uma restrição. Como que vocês montariam aí? Opa, vamos lá, gente. Como que vocês montariam aí? X1, quem é X1? 1 hora. O X1 Boneco é plástico. o boneco plástico, certo? 1 hora. Mais X2, 2, que é a que é lousa. 2 horas. E tem que ser o quê? Menor ou igual a 12 horas, que é o tempo máximo que pode ser utilizado essa máquina. Então, vamos aqui, ó. Restrições. Restrições da máquina. X1 mais X2 é menor ou igual a 12. Tá? É o limite da máquina. Olha aqui, restrições da máquina 2. 2 para X1 mais 3 para X2. Menor ou igual a 12. Olha aqui, ó. 2 para X1 mais 3 para X2. Menor ou igual a quê? A 12. Tá? E aí eu vou ter aqui, ó. Restrição da máquina 3. Da máquina 3, 2 para X1 mais 1 para X2, que tem que ser menor ou igual a 8. Menor ou igual a 8. Menor ou igual a 8. É estas restrições que eu tenho. Tá? Chegando nisso, eu já identifiquei praticamente tudo. Concorda comigo? Restrição da não negatividade. X1 e X2 tem que ser menor ou igual a 0. Tem que ser maior ou igual a 0. Tudo bem? Sim. Perfeito. Tudo bem. Olhando nisso, a quantidade de bonecos e de lousa deve ser maior ou igual a 0. Ou seja, você montou o problema. Tá? Se eu for explicar isso para vocês direto que está na apostila, vocês não vão entender. Vamos lá dar uma olhadinha agora na apostila. Na página 55 e 56. Vou abrir aqui. Todos estão chegando aqui na página 54?
Sim. 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 Maravilha. Pois bem, e aí, ele está explicando aqui que você tem que montar agora uma programação linear. Que é isso que nós estamos fazendo, que eu fiz no papel com vocês. Tá? Ou seja, montamos as variáveis, e aí nós montamos aqui, colocamos as restrições, e ele veio aqui, ó. Agora, quando você estiver olhando aqui, vocês vão entender esse conceito aqui, tá? De 3, de 2, que é a maximização do lucro, tá? Sujeito, quais são as variáveis que eu tenho de restrições, que aonde está que você tem aqui? As restrições estão aqui, ó, tá? Ou seja, vocês já vão entender esse conceito que está aqui, tá? Pois bem, baseado nisso, ele já vai se aprofundar aonde? De montar um problema. Tá? Que problema que é esse? É montar um gráfico. Tá? E aí eu vou abrir aqui novamente aqui para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, nós vamos ter que realizar um cálculo, justamente para quê? Posteriormente, a gente montar um gráfico. Nesse gráfico, é baseado no cálculo que vocês irão fazer. Tá? Ok? Olha o cálculo que eu tenho aqui, ó. Solução viável em ponto Professor, não está externo. aparecendo o gráfico. Opa. Opa. Agora sim. Opa. Já estamos chegando aí. Maravilha. Pois bem, a solução viável em ponto externo, também chamada de solução FPE, ou seja, a melhor solução. As soluções FPE X1 são 0 e 0, 0 e 4, 3 e 2 e 4 e 0. Pois bem, e aí nós temos que começar a realizar um cálculo, e esse cálculo depois montar o gráfico. Isso daqui, gente, eu não queria entrar agora para vocês da B1. Eu quero entrar nisso já no começo da B2, que eu espero estar presencialmente com vocês. Tá? O que eu tinha preparado para vocês hoje, com esses 3 problemas, eu achei que nós fôssemos até as 8h30. Mas a aula terminou antes do esperado. Infelizmente, entendeu? Ou felizmente, sei lá, significa que vocês estão entendendo. Tá? Pois bem, alguma dúvida até aqui? Não, professor, até agora eu entendi um pouquinho melhor. Ótimo, maravilha. Tranquilo. O que eu quero que vocês façam? Vocês façam um questionário da seção 2.1 e mandam para mim, por favor. Tá? Façam isso até a quinta-feira da próxima aula. Tá? E na quinta-feira da próxima aula, eu vou elaborar uma revisão de todo o conteúdo até aqui. Tá? Para vocês. Que nós podemos dar algumas coisas, overview mais em cima do que nós falamos no primeiro bimestre, vamos dizer assim, na B1, tá? E aí, na outra semana, eu vou me organizar, que eu vou, durante a semana que vem, eu vou elaborar a prova já de vocês, já vou saber com propriedade como que será a prova de vocês, tá? Ou via AVA, ou se será via Google Sala de Aula, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tudo bem, professor. Reforça a Professor, página, você vai por favor. colocar cálculo? Não, nessa prova B1, eu não vou colocar cálculo, tá? Somente teoria, tá? Na B2, sim. Na B2 teremos cálculo, tá? Mas na B1, como nós estamos à distância, eu limitei de nós ficarmos somente na teoria, tá? Tudo bem? Então a gente alguma responde o dúvida? exercício.
É para responder o exercício da página não, da seção 2.1, né? 2.1. Ou para a gente elaborar um questionário? Não, eu faço valer a pena. Eu vou postar para vocês o questionário no Google Sala de Aula ainda hoje para vocês e também vou estar postando no Ave da Anhanguera, tá? Tá bom. Página 66 e 67, certo? Vamos lá. Deixa eu ver, eu te falo. 6667. Faça valer a pena. A empresa produtora de aço está implantando uma política de redução da poluição do ar. Isso mesmo, tá? É isso mesmo que vocês têm que responder, tá? Tá na página. E tem um exercício aí que vocês vão fazer que é de cálculo. Não estou pedindo nenhum exercício similar a ele na prova, tá? Mas aí depois eu comento sobre isso, que é o exercício 1, tá? Que é justamente que vocês têm que montar esse grau de restrições, tá? Mas eu quero que vocês façam. E eu vou corrigir com vocês na próxima aula esse exercício, que é o exercício 1 da página 66, tá? Eu vou colocar esse questionário no Google Sala de Aula para vocês. Tá bem. Tudo bem? Alguma Tudo bem. dúvida, gente? Não, por Não, enquanto não. professor. Tranquilo? Tá. Que semestre que vocês são? 8º. 8º? Eu sou do 6º. Você é do 6º? Eu sou do sexto também, professor. É do 6º também? Ótimo, maravilha. Bom, se tiver alguma dúvida, pode ficar aí, mas, gente, eu quero aí desejar aí feliz Páscoa para vocês, fiquem bem, tá? Boa semana a todos aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom, professor. Obrigada, professor, igualmente. Abraço, Obrigada, tchau, gente. igualmente. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. César, você queria falar comigo? Isso, professor, eu queria falar com você. Opa, meu querido, pode falar. Então, professor, eu ainda tentei falar com o senhor na última aula, só que meu microfone estava ruim e não estava pegando. Eu falei, entra aí, vamos conversar, cara. Abre aí, então, abre o vídeo aí, abre a câmera. Vamos lá. Pode falar. é que o meu microfone não estava pegando. Ah, E tudo aí, bem. cara, eu tô vindo do horário da manhã e eu tô meio perdido aí sobre o que tem para fazer ou não. Relação de prova, porque praticamente minha primeira aula foi semana passada com você. Sei. Ah, foi semana passada. Então, Isso. você me faz um favor, o César. Como nós estamos agora na sessão 2.1, Aham. o pessoal já entregou para mim a sessão 1.1, eu faça valer a pena, da 1.1, 1.2 e 1.3. Aham. Estarão entregando até a quinta-feira que vem, da 2.1. Então, Tá bom. então, você faça o seguinte, da sessão 1.1 até a 2.1, o faça valer a pena e me entrega tudo na próxima quinta-feira. Tá bom. Aí Combinado? o senhor poderia me passar o código lá da sala de aula e seu e-mail, por favor? Ah, claro. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Tá bom. Você já trabalhou com o Google Sala de Aula? Então, eu iniciei com o professor Jefferson na sexta-feira passada, Ah, que bom. mas Que eu bom. nunca tinha trabalhado, não. Mas, enfim, você vai gostar da ferramenta. O seguinte, para acessar minha disciplina, olha o código. Posso falar? Pode falar. A de amor, S de sapo, 3... Tem problema ser maiúsculo ou minúsculo ou não? Não. Aí você tenta, mas não, é tudo minúsculo, tá? Tá. A de amor, S de sapo, certo. 3, tatu, 7, Reinaldo, Jardim. 7, Reinaldo, Reinaldo, Jardim.
Tudo junto, né? Tudo junto. Soletra para mim, por favor. A de amor, S de sapo, 3 tatu, 7 Reinaldo Jardim. Não, mas entre o 3 e o 7 tem o T de tatu. Sim, T de tatu. Tá, então eu vou repetir agora. Que Tá. cortou. Amor, sapo, 3, tatu, 7, Reinaldo Jardim. Isso. Perfeito. Adiciona lá que você vai ter acesso a todas as informações. Tá bom. Tá bom. Você já está com acesso ao AVA da Anhanguera? Já sim, eu já pus em ordem já, professor. Já colocou em ordem, perfeito. Já. Tá? Semana passada você não tinha acessado ainda, entendeu? Não, é por isso mesmo que eu tentei falar ainda não consegui. Não, tranquilo, maravilha, você acessou, fantástico, tá? Bom, qualquer dúvida você pode me chamar aí, tá? Tá bom? Tá bom. Aí o senhor me passou o e-mail também? Posso sim. Wilson.Fischer. O Fischer é faca, Sim. igreja, Sim. sapo, Certo. casa, hoje, elefante, Reinaldo. Certinho. @anhanguera.com. Beleza. Tá certo? Beleza. Obrigadão, hein, professor. Que é isso, César. Anota meu celular, César. Como você está chegando agora, coisa você me chama no WhatsApp se tiver com algum problema de acessar no Google Sala de Aula ou meu e-mail estiver voltando. Tá bom. 9 9 8989 8989 4609. 4609. Beleza. Tá bom? Beleza, professor. Obrigadão por enquanto, hein? Que é isso. Feliz Páscoa, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Igualmente. Abraço.